espírito e em verdade. Faça dessa canção uma verdade para a sua vida. Não cante da boca para fora. Não cante porque você acha bonito. Cante porque é necessário. Amém? Só quero a Ti e nada mais, e nada mais, nada além de Ti. Só quero a Ti e nada mais, nada mais, nada mais, nada além de Ti. Só quero a Ti, nada mais e nada mais, nada além de Ti. Só quero a Ti, nada mais, nada mais, nada além de Ti. Uma vez que eu coloquei Os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. Nada, pois uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. Nesse mesmo espírito, eu gostaria de convidar as professoras das salinhas e as crianças para vir aqui na frente, amém? Nós vamos orar por vocês. Aleluia. Traga seu filho aqui à frente. Traga a sua preciosidade, aquilo que Deus te deu. Apresente a sua filha, o seu filho agora ao Senhor. Aleluia. A riqueza que nós temos também, a herança do Senhor são os nossos filhos. E cabe a você, a igreja, a cada dia, investir na vida de seus filhos. Eu gostaria que vocês subissem, viessem aqui para cima, as mães, os professores. Aleluia. Venha, pessoal, vamos subir. Que cacho lindo. Aleluia. Venham, crianças. Deus abençoe. Os professores subam também. Aleluia. Você pode continuar louvando ao Senhor. Nada mais. Glória a Deus. Nada além de Ti. Nossa oração este ano é que o Senhor mande mais 100 crianças para que essa igreja possa estar cuidando. É uma palavra profética. E que você deve orar por isso também. Orar por seus filhos. Orar por outras crianças que venham conhecer o Evangelho do Senhor Jesus. E desde já eu gostaria de convidá-lo, você que está aqui, a visitar as salas das crianças aqui da nossa EBD, onde todo o trabalho é feito com muito carinho, com a finalidade única de investir na vida de crianças. Vocês que nos acompanham virtualmente, venham conhecer o que o Senhor tem colocado à disposição desta igreja para investir na vida de seus filhos. Vai ser uma honra recebê-los. Coisa maravilhosa. Você pode dar um glória a Deus ao Senhor? Aleluia. Levante suas mãos, vamos abençoá-los. Senhor, muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem dado a esta igreja
a oportunidade, ó Deus, de investir no reino, na vida das crianças. Pai, muito obrigado, Deus, que o Senhor não deixe faltar nada aqui, mas em especial, ó Deus, o amor, o carinho, o respeito, a visão de futuro que esta igreja deve ter sobre a vida de cada criança, ó Deus. Abençoe os professores, Pai, em especial. Nós sabemos, ó Deus, que tem que ter muita paciência. Por isso te pedimos aqui, ó Deus, que o Senhor as encha, as professoras, os professores, com a capacitação do Teu Santo Espírito, para que eles possam entender este ministério tão importante, ó Deus. Que o Senhor os conceda a graça, que o Senhor abençoe essas crianças. Nós ministramos bênçãos sobre a vida de cada uma delas, Senhor. E repreendemos toda ação do Satanás, toda ação do inimigo, para que a gente possa, Senhor Deus, ver uma geração crescendo, saudável e firme na Tua presença, ó Deus. Abençoa-os assim, nós assim oramos e agradecemos em nome de Jesus, amém? Que Deus continue abençoando, aleluia, Deus. E nada mais, Continue e nada cantando, mais, nada além de Ti, só As crianças podem parar com a Ti. Irmãos, hoje a nossa salinha só é para as crianças até 9 anos, tá bem? A partir daqui 15 dias vamos ter a sala dos juniores. Então hoje é até 9 anos. Amém. E ao final do culto, papai e mamãe vão buscar seus filhos na sala. Nós não vamos liberar as crianças no pátio, tá bem? Deus abençoe. Aleluia. Podeis aceitar, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Eu gostaria de convidar o pastor Adilson, que está lá fora. Convidar o pastor Adilson, que está lá fora, para estar presente aqui conosco. Amém? Abra sua Bíblia, irmão. Irmã. No Evangelho escrito por Lucas. Meu querido pastor Adilson, seja bem-vindo. É uma alegria para a igreja Peniel recebê-lo. Glória a Deus. Quem não tem conhecimento, pastor Adilson foi pastor desta igreja por 10 anos. Não é isso, pastor Adilson? Mas, glória a Deus, que maravilha. Nós temos muito que agradecer a dedicação deste homem de Deus, pela perseverança, pelo cuidado com essa igreja. Amém? Deus abençoe sua vida, pastor. Diz o texto sagrado, você já encontrou na sua Bíblia? Assentado mesmo como estamos, mas com referência à palavra de Deus. Diz o texto sagrado. E lhe propôs-lhe uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens, e direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, o que tens preparado? Para quem serás? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos dê sabedoria, nos dê entendimento e nos dê
determinação e graça, não só para ouvir a tua palavra, mas para vivê-la, colocá-la em prática e termos a nossa vida transformada. Amém? Pega-se uma porção deste texto sagrado e ela é impressionante, porque se você pegar o capítulo 12, a partir do versículo de número 8, o Senhor está exortando, está ali orientando uma multidão a não negar a Cristo, a viver na presença do Senhor, em perseverar numa vida espiritual, não se envergonhar do Evangelho. Você, em seguida, ele vai falar deste homem cujo o texto o chama de a parábola do rico tolo. E depois da ministração desta porção, o Senhor fala das preocupações sobre a vida. E aí ele traz toda uma narrativa. Eu contextualizo esse texto, imaginando, criando na minha mente, aconselho assim vocês fazê-lo. Imagine uma multidão seguindo Jesus, ouvindo a sua mensagem, se apinhando para ouvir o que o Senhor estava a dizer. O Senhor ministra a primeira porção da tua palavra, do confessar e negar a Cristo. Mais interessante que naquele meio havia um homem que estava seguindo Jesus, que estava ouvindo a mensagem das boas novas, da nova aliança, ministrada pelo Mestre. Ninguém fica no meio de uma multidão à toa, tem-se um interesse. Ele estava ali ouvindo, buscando aprender da palavra de Deus. Você observa no texto, no versículo 13, quando diz: neste ponto, um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus. Ele já tinha aprendido muita coisa. A essência, a necessidade de buscar viver o espiritual com o Senhor. Aquele homem no meio da multidão levanta a sua voz e diz: Mestre, diga a meu irmão que reparta a herança comigo. Que se presume dentro disso que estava havendo um conflito muito forte entre ele e seu irmão para solucionar a questão da herança. E por que ele procurou o juiz? Jesus. Porque naquela época, os mestres da lei, do qual Jesus fazia parte, ele procurou Jesus para que Jesus ou fosse juiz ou julgasse no sentido de advogar uma causa que estava ali sendo apresentada. Por isso que Jesus abre a sua resposta dizendo: homem, quem me nomeou juiz ou repartidor entre vocês, ele e seu irmão, naquele conflito? Jesus renunciou o seu direito de julgar um conflito material, porque ele já tinha exposto para aquela multidão, para aqueles homens, que
aquela questão era terrena, era passageira, era supérflua, era transitória e de não valia nada para a vida daqueles homens, como para todos que estavam ali a ouvir. E Jesus, analisando o texto, ele lhes deu uma resposta, ele lhe fez uma indagação, apresentando-lhe uma parábola. Era a forma de Jesus tratar situações para que o povo entendesse qual a finalidade da mensagem. Jesus disse, a partir do versículo 15, tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ele tem. Jesus estava reiterando o cuidado que nós devemos ter com a nossa vida, com um apego às coisas materiais e, em especial, com a avareza. O coração do homem, ele é avarento. Ele quer sempre ter e confiar no que tem, sem partilhar com ninguém. Ele quer sempre estar estruturado nas coisas materiais. Mas Jesus Cristo, como sempre, na sua profundidade, ele confrontou esse homem com uma parábola, dizendo, já fiz a leitura, permita reler. O campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele começou a pensar, obrigado, irmão, que farei, pois não tenho onde armazenar a minha colheita. Até que disse, já sei, destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores e ali armazenarei todo o meu produto, todos os meus bens. O Senhor, ele começa nessa formatação desta palavra, trabalhando na vida daquele homem. E assim ele quer fazer, trabalhando na vida de cada um de nós. Por quê? Porque aquele homem estava na multidão o seguindo. E havia avareza no meio da multidão. Talvez você que se encontre aqui nesta noite, talvez você que nos acompanha virtualmente, mesmo estando na multidão, acompanhando Jesus, ouvindo as suas ministrações, talvez o materialismo, a avareza, esteja a dominar o teu coração, e isso tem sido empecilho no seu desenvolvimento espiritual. Eu vejo dentro desse texto o Senhor chamando quem assim se porta de insensato, de tolo, por valorizar por demais as coisas materiais. E o Senhor quer, dentro daquele registro, daquela parábola, levar o homem e nos levar a pensar que o mais importante, por mais riqueza que você tenha, por mais que você busque de forma honesta, ter recursos, buscar crescer, ter dinheiro,
que isso tudo é muito importante, eu vou explicar lá na frente. Mas o Senhor fala que tem uma riqueza maior do que todas as riquezas que possam existir neste mundo, que para Ele é a sua alma. Amém? É a sua alma. Talvez você não entenda, ou ainda não buscou entender o valor que uma alma tem para o Senhor Jesus. A riqueza. É tão grande o valor de uma alma para Jesus, que nenhuma moeda desta terra a comprará. Precisou vir uma moeda do céu. O Filho de Deus, que morreu na cruz, para te redimir dos pecados, trazer a salvação para a sua alma. A única moeda que pode existir para salvar a alma de um homem é Jesus Cristo. E muitas vezes a gente se embrenha na materialidade. Essa materialidade, ou materialismo, não se enganem, não é coisa dos tempos presentes, não. Isso acontecia no passado, como nós estamos vendo aí. Acontece no presente e vai acontecer no futuro até a volta de Jesus Cristo. Porque o homem perdeu o sentido do espiritual com o pecado. Perdeu o entendimento da sua essência como ser humano, de que nós somos seres espirituais. E com a queda, passou a prevalecer nos nossos corações o materialismo. E eu queria que você estivesse pensando e permitindo se confrontar. Como é que está meu coração? Como é que eu tenho vivido essa relação mundo materialista com a necessidade de valorizar o espiritual, de entender que eu tenho uma alma que é rica e que precisa da salvação somente em Cristo Jesus. Escrevi uma definição de materialismo. É o sistema que nos leva a viver envolvidos tanto com as coisas materiais deste mundo e que nos leva a esquecer ou dar pouca importância a essas coisas espirituais, que nos leva para o céu. Por isso que o Senhor Jesus, na parábola, chama aquele homem de insensato, porque a tolice do seu coração o fez valorizar mais as coisas materiais. Jesus, ele é tremendo nos seus ensinamentos. E quanto mais a gente para e medita na sua palavra, a gente vai perceber a nossa insignificância, os nossos valores equivocados, nossos pensamentos transitórios, mas enganadores em relação ao nosso futuro, à nossa segurança. Jesus diz na parábola: o campo de um homem rico produziu por abundância. Parece que a gente lê esse texto e passa batido, mas ele está dizendo aqui que por detrás deste campo produzir por abundância, existe a chamada providência de Deus. Para o campo produzir por abundância, precisou de uma semente, precisou do sol, precisou da chuva, precisou da sombra, precisou da noite, precisou dos nutrientes do solo, para que aquela colheita crescesse, frutificasse e abundasse, e tornasse a pessoa rica, com uma perspectiva maravilhosa. E aquele homem esqueceu disso.
ele botou como padrão: eu sou fazendeiro, eu tenho a terra, eu plantei a semente, e nada mais justo do que eu gozar do fruto desta produção abundante, do jeito que bem me aprouver. Tanto é que ele diz, sempre no eu. Algumas traduções vai estar o eu muito específico aí. Ele diz, então ele, o eu, começou a pensar daquela figura, daquele homem da parábola. Que farei? Eu, meu orgulho, eu, a minha vaidade, eu, a minha avareza. Que farei eu? Pois não tenho onde armazenar a minha colheita. Porque foi eu que produzi, eu quem investi. Ele encontrou a solução nele mesmo. Até que disse, já sei o que eu vou fazer, vou destruir tudo que eu tenho, vou aumentar mais ainda, porque eu tenho estrutura para isso. Vou destruir os meus celeiros, construirei outros maiores, e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Olha a visão humana, e que muitas vezes acontece comigo, e acontece com você. A gente esquece do cuidado de Deus, a gente esquece que tudo vem de Deus, que tudo faz parte da providência de Deus, tanto a chuva como o sol, é providência de Deus, e a gente muitas vezes se esquece, e se envaidece, e passa a viver no auto-engano, para aí colocar a sua segurança, o seu cuidado com si mesmo, os seus valores são a base do seu futuro, porque a partir de agora eu estou tranquilo, porque os meus celeiros estão cheios. A minha aposentadoria saiu, eu agora estou tranquilo. Eu recebi bênçãos e bênçãos, eu já posso olhar para o futuro com segurança. Mas este eu tem destruído muita gente, porque ele vira para ele no sentido de tratar a sua alma, no sentido de dizer, você tem em depósito muitos bens para muitos anos, visão de futuro. A gente não sabe o que é que vai acontecer amanhã. E a gente se prende, se embrutece, alimenta a avareza, pensando que a gente tem segurança no futuro. E disse para a sua alma, descanse, fique tranquilo. Agora você não precisa mais de ninguém, nem de Deus, porque eu estou bem. Você conhece alguém assim? Você conhece alguém assim? Talvez seja você. Coma, beba e aproveite a vida. Até Salomão disse isso, que não tem nada a ver comer, beber e aproveitar a vida. Mas ele disse que a gente tem que ter sabedoria para não esquecer que existe um Deus. A palavra de Deus fala, nesse mesmo texto em Marcos, salvo engano 8, ele usa uma expressão que diz assim, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Se você for interpretar, ele não está proibindo
E Jesus não proíbe, a Bíblia muito menos. Ele não está proibindo que você cresça, que você trabalhe, que você produza, que você enriqueça. Você pode fazer isso tudo, e é saudável, é bom. Mas ele está dizendo, de que adianta você fazer isso tudo, está frutificando, e esquecer do principal, que é a sua alma. A gente não pode continuar cometendo essa loucura, destruindo a riqueza aos olhos de Deus, que é uma alma. E a gente, irmãos, precisa entender que o nosso eu, o nosso materialismo, muitas vezes nos conduz para isso. Uma vez perguntaram a Rockefeller, americano, um dos homens mais ricos que já existiu, era Beto Rockefeller, nos Estados Unidos. Até hoje o nome soa na história da humanidade pela riqueza que aquele homem possuía, um homem muito rico. E perguntaram para ele, o que é que traz para você mais felicidade? E ele falou assim, ganhar mais dinheiro. O homem era o mais rico da história da humanidade naquela época, mas a felicidade dele estava em ganhar mais dinheiro. Mas muitas vezes a gente não está nesse patamar do Beto Rockefeller, mas a gente está no patamar de querer deixar que o dinheiro domine o nosso coração, que ele tenha proeminência no nosso coração. Eu não vejo aquele homem da parábola abrindo a boca e dizer, aquele homem que estava seguindo Jesus Cristo na multidão, aprendendo dos seus ensinamentos, que eu creio por dedução que fosse um judeu, um daqueles que estava esperando a volta de Jesus Cristo, a volta do Messias. Se não fosse um judeu assim, poderia ser um judeu que estivesse ali por curiosidade, mas ele estava ouvindo a palavra de Deus. Ele sabia que tinha um Deus criador de todas as coisas. Ele sabia que o Antigo Testamento falava sobre o dízimo, que causa preconceito em tanta gente. Eu não vejo esse homem com a sua fartura, com a abundância que recebeu, abrir a boca. Vou separar o meu dízimo para o meu Deus. Não abriu a boca. Eu não vejo aquele homem falar assim, olha, essa multidão aqui tem muita gente necessitada. Como é que eu posso fazer para ajudar essa multidão que está aqui, faminta? Aquele homem não pensou em ninguém. Aquele homem pensou em si mesmo, no seu egoísmo, que gera no seu coração a avareza. Aí vem uma indagação do Senhor, que é a mais dura que nós podemos ouvir, e se a gente levar as coisas espirituais a sério. Quando ele diz, no versículo 20, mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a sua alma. Meu Deus do céu. E o que você vai fazer? Com isso tudo que você tem, essa abundância de riqueza que você agora tem, você vai fazer o que com isso? Você vai deixar para quem? Certamente para seu irmão que vai ficar vivo, que você está brigando hoje. Muitas vezes a gente corre atrás, irmãos, de muita coisa. A vida nossa, diante dessa loucura, do materialismo, do ter, desproporcional, sem levar em consideração a existência de Deus e a providência de Deus sobre nossas vidas. A gente só quer ter.
esquece que nós não somos nada sem Deus. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. O Salmo número 24, 1 diz: do Senhor é a terra e a plenitude, o mundo e tudo que nele habita. Pertence a Deus. Nós não somos donos de nada. Talvez você tenha várias escrituras, talvez você tenha dinheiro no banco, isso é muito bom. Quem tiver para emprestar, empreste aqui. Ou veja um irmão necessitado que esteja precisando. Mas não se apegue. O problema não é a riqueza. O problema é o apego às coisas materiais que nos afasta de Deus. E Deus chama esse homem de louco, insensato. Porque a maior riqueza que o homem tem é a sua alma. Esta noite lhe pedirão a sua alma. A sua alma, ela pode, com sua morte, ser conduzida para viver a eternidade com Cristo. Para todos aqueles que reconhecem o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Morreu por você. Mas quando a gente não reconhece isso, duramente eu posso te dizer que perder a sua alma quer dizer ir para o inferno. Porque a avareza, o materialismo, deixou o seu coração dominado por aquilo que é efêmero, é passageiro e que não lhe traz riqueza nenhuma. Porque a riqueza que o homem deve ter são as riquezas espirituais. Por isso que o texto fala no 21, assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. O que é que o Senhor está falando para você? Que é necessário a gente ter um despertamento espiritual. Porque se a gente não assim buscar entender, nós vamos continuar envoltos neste sistema materialismo do ter, de justificar a necessidade para ter, de se envolver e contaminar o seu coração, e assim nós esquecemos de que há um Deus e que nós precisamos, como diz o texto, ajuntar tesouros diante de Deus. O que é juntar tesouros diante de Deus? É você buscar viver uma vida piedosa diante do Senhor. É você viver a essência do Evangelho. É reconhecer que você não é nada sem Deus. O mundo pode até aplaudir o seu sucesso, a sua riqueza, a sua abundância, a sua fartura. Que pessoa competente, que pessoa, que profissional maravilhoso, que homem que sabe negociar, está rico. Mas qual a avaliação que Deus está fazendo da sua vida? Que tesouros você tem construído nos céus? O tesouro que nós construímos no céu vem sobre nós pela misericórdia de Deus. Em primeiro lugar, quando nós entendemos que em Deus, em Cristo, é que nós somos ricos. E essa riqueza chamada Cristo nos chama para vivê-lo a cada dia. Um homem sem Cristo, ele é um tolo, ele é um pobre, é um cego, é um nu, mas vai se apresentar para a sociedade, para outros cegos, nus,
como rico. Aí emerge de dentro de nós a vaidade. E Salomão fala, vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Qual é o sentido da palavra vaidade? É vazio, é oco, é o que não tem sentido, o que não faz diferença, apenas para o coração que se deixa enganar pelas coisas materiais. A palavra de Deus diz para mim e para você nesta noite que nós precisamos, irmãos, entender que tudo está passando muito rápido. Está tudo muito corrido. Sua vida está corrida, não é verdade? Anos atrás, Isabela, minha filha, ela talvez não se lembre disso, ela deveria ter uns 4 a 5 aninhos. Isso já tem muito tempo, né, Isabela? Amém? Depois de brincar o dia todo, fez o lanche dela, aí eu sempre pergunto, e aí, Bel, tudo bem? Aí ela falou assim, meu pai, mas o dia passou muito rápido. Para uma criança que brincou o dia todo, o dia passou muito rápido. Veja para nós que estamos na luta, no corre-corre do dia a dia, está tudo muito rápido. E essa rapidez nos torna desatentos com a necessidade de cuidar da nossa alma. E são estratégias que o inimigo traz, mas que são rebatidas pela palavra de Deus. Basta você ler o que diz, Tiago 4,14, Tiago 4,14, que a vida é breve, como um vapor que aparece por um tempo e depois desaparece. A neblina da manhã, nós acordamos e vemos a cidade coberta por neblina. Alguns poucos minutos após, o sol já dissipou toda a neblina. E assim é a nossa vida. A Bíblia diz que é um conto ligeiro. Assim é a nossa vida. E foi essa confrontação que o Senhor fez na parábola e que levou aquele homem a pensar: esta noite te pedirão a tua alma. Esta noite te pedirão a tua alma. E o que você tem preparado para quem será? Eu quero ampliar o entendimento daqui. Que nós temos de, em primeiro lugar, preparar, é nos preparar. Prepararmos-nos espiritualmente. Levar a nossa alma cativa à obediência de Cristo. Buscar o entendimento do nascer de novo. Voltar à essência daquilo que o Pai nos criou e que o pecado destruiu, que nos afastou da presença dEle. O Senhor quer que você venha para Ele. Como você está? O Senhor quer que você venha como você está, porque você para Ele vale muito. É inestimável o valor de uma alma para o Senhor. E a gente não pode, irmãos, deixar que isso traga para nós a perdição. Caminhando para o final, os Salmos de número 39, versículos 4 e 5. Tem que te levar a fazer reflexão, pensar profundamente. Talvez eu não seja, ou não tenha, ou não me encaixe no sentido de ser um grande fazendeiro, como diz a palavra, que teve uma grande colheita, uma colheita abundante. Mas isso não tira a importância
da sua alma para Deus. A situação que você vive hoje, com suas dificuldades ou não tira a importância da sua alma para Deus. E o salmista, na sua sabedoria, ele vai e declara com a expressão: mostra-me, Senhor, como é breve o meu tempo na terra. Mostra-me que meus dias estão contados e que minha vida é passageira. A vida que me destes não é mais longa que alguns palmos, e diante de ti a minha existência não passa de um momento. Na verdade, o ser humano não passa de um sopro. Que sopro? O sopro de Deus. Você tem vida até o momento que existir dentro de você o sopro de Deus, a vida de Deus, o qual Ele pode tirar a qualquer momento. Esta noite, te pedirão a tua alma o que você vai fazer. Enquanto o irmão Vinícius estará ministrando ao seu coração um louvor, pense o que você está fazendo com a sua alma. Pense o que está sendo causa de impedimento para você se achegar a Jesus. Eu fico imaginando aquele homem no momento que ele justamente, materialmente passou a ter tudo. Quando tudo parecia indo muito bem para ele, ele não pôde realizar os seus planos pessoais de coma, beba, regala-te, ó minha alma. Que pena. Ficou tudo para trás. Mas ele carregou consigo uma riqueza destruidora. Levou para a eternidade, para seu túmulo, a avareza no coração. Que pena ter deixado para trás a eternidade com Cristo. Amém? Vamos nos colocar em pé. Vamos adorar o Senhor. Tentando alcançar, eu me apeguei à lei, mas o verbo me encontrou. Sua luz me atingiu, sentido enfim achei na face do Filho de Deus. As riquezas mais insondáveis, tesouros incomparáveis, estão em Cristo, estão em Cristo. As riquezas mais insondáveis, os tesouros incomparáveis, estão em Cristo. Ao que eu compararei? Por isso considero tudo como perda, pois eu vi alguém mais belo, eu vi alguém mais nobre, alguém mais excelente. Por isso eu considero tudo como perda, pois eu vi alguém mais belo, eu vi alguém mais nobre, alguém mais excelente. Do alcançar, eu me apeguei à lei, mas o verbo me encontrou. Sua
Tua luz me atingiu, sentido em Ti achei, na face do Filho de Deus. As riquezas mais insondáveis, os tesouros incomparáveis estão em Cristo.